Olá, meu nome é Manuela Puc e eu vou dar início à nossa primeira aula de imunologia do módulo Agressão e Defesa 1. Na aula de hoje eu vou abordar a imunidade inata. Nessa aula a gente vai ver características gerais da imunidade inata, os principais componentes do sistema imune inato, vou incluir as barreiras físicas, biológicas e celulares, tá? Com ênfase nas principais células do sistema imune inato e nos receptores de reconhecimento de antígenos, os PRRs. E além disso, nós vamos ver também as barreiras químicas, né, que inclui o sistema complemento. Bom, embora a população entre em contato com diferentes tipos de patógenos a todo momento, nem sempre ela desenvolve doença. Isso graças à imunidade inata, tá? Então, o que significa imunidade inata? Nada mais é que a nossa imunidade natural, ou seja, aquela adquirida ao nascer, herdada geneticamente por linhagem germinativa. Vocês viram um pouquinho, né, dessa imunidade inata e imunidade natural do recém-nascido no módulo médio 1.3, que foi uma aula, uma conferência que eu ministrei. Bom, mas a imunidade inata, então, ela constitui a primeira linha de defesa contra organismos invasores. Então, como todo bom imunologista, a gente sempre gosta de fazer uma alusão ao jogo de xadrez, onde a imunidade inata seria representada pelos peões ou os soldados, né, na primeira linha de defesa. A imunidade inata ainda, ela tem como característica uma resposta muito rápida, né? Então, ela vai preceder a imunidade adaptativa. Essa resposta, ela é iniciada em minutos logo após a invasão de um micro-organismo e perdura por horas, tá? Então, aqui nessa figura a gente vê a imunidade inata agindo em 12 horas, né? E depois iniciando aí a imunidade adaptativa para corroborar com a resposta imune. Filogeneticamente, né, a imunidade inata ela é considerada o mecanismo de defesa mais antigo dos micro-organismos, né? Como exemplo disso, nós temos a ameba, que é um ser unicelular e é conhecida como a forma mais primitiva de um macrófago, né, uma célula fagocítica. Além disso, nós vamos ter vários animais, né, na escala evolucionária, igual a gente vê aqui na figura, que já apresentam uma resposta imune inata, incluindo invertebrados, e aqui eu trouxe como exemplo a drosófila ou mosca. Então, a imunidade inata ela é constituída de mecanismos de defesa físicos, celulares e bioquímicos que já existem antes do estabelecimento de uma infecção. Hoje, então, eu vou apresentar quais seriam esses mecanismos que vão envolver barreiras físicas ou mecânicas, como a pele, a gente vai ver cada um detalhadamente, tá? Barreiras biológicas, né, que seria a microbiota, principalmente. Barreiras celulares, eu vou apresentar as principais células que compõem o sistema imune inato. E barreiras químicas, onde eu vou dar ênfase no sistema complemento, que vocês viram no tutorial. Primeiramente, barreiras físicas, né? Então, a gente sabe que existem diferentes vias de entrada para micro-organismos. Então, a gente tem a pele, o trato gastrointestinal, o trato respiratório e o trato geniturinário. A pele, ela é considerada uma importante barreira física entre o meio externo e interno, né? Graças às células epiteliais que são unidas por junções ocludentes que formam um bloqueio efetivo, também conhecidas como tight junctions, igual a gente vê aqui na figura. E quando ocorre o rompimento dessa barreira física, o patógeno, aí sim ele pode alcançar o meio intracelular. O trato respiratório intestinal também é considerado uma barreira física graças à mucosa epitelial. Então, a mucosa epitelial, né, vai secretar um líquido viscoso denominado muco através das células caliciformes. Provavelmente vocês já viram isso, essas células caliciformes na histologia. Então, o muco ele vai ser constituído de glicoproteínas, que são as mucinas, e vai ter como função impedir a aderência do micro-organismo ao epitélio. Então, aqui a gente vê, né, na figura à esquerda, né, o muco impedindo que o micro-organismo, que seria essa bolinha, tenha aderência ao epitélio, né? Então, assim, eliminando esse agente agressor. Aqui a gente tem
um cartoon, né, mostrando as bactérias sendo emulsificadas com o muco, e isso faz com que elas não tenham aderência ao epitélio. Ainda nós temos outras ações mecânicas que impedem a colonização de micro-organismos, né? Então, são bem conhecidas. Então, o próprio ato de urinar, tossir, lacrimejar, suar, o peristaltismo do nosso intestino, o ato de defecar e de salivar. Então, são consideradas barreiras mecânicas contra micro-organismos. Bom, agora que eu apresentei, né, brevemente essas barreiras físicas e mecânicas, nós vamos ver as barreiras biológicas. Então, as barreiras biológicas, né, nada mais é que a nossa microbiota, né? Por definição, microbiota, gente, é o conjunto de micro-organismos que se encontram associados a tecidos ou órgãos de animais. No entanto, para ser microbiota, esses micro-organismos devem permanecer dentro ou sobre o corpo, olha aqui que importante, sem causar doença, tá? Aqui a gente demonstra onde a gente tem essa microbiota, então ela está distribuída no nosso trato respiratório, no nosso trato digestivo, na nossa pele e no nosso órgãos genitais. Todas as superfícies externas e mucosas apresentam um tipo de microbiota, tá? Então, vai ter microbiota no cabelo, na unha, na pele, no sistema respiratório, no sistema geniturinário, no sistema gastrointestinal. E só no sistema gastrointestinal, só para exemplificar, nós temos mais de 500 diferentes espécies de micro-organismos colonizando o trato gastrointestinal. Então, aqui a gente vê, né, a diferente distribuição desses micro-organismos de acordo com o tecido que ele está colonizando, né? Aqui essa distribuição ela é feita principalmente por actinobactérias dessas famílias, tá? De bactérias, Bacteroidetes, Firmicutes, aqui os famosos lactobacilos, né? Que a gente conhece, e Proteobactéria, tá? Então a gente vê que existe uma diferença, né, na distribuição desses micro-organismos. E se essas populações de micro-organismos forem mantidas em tipo e número, não ocorre colonização por outros micro-organismos. Então, a microbiota protege que um agente agressor cause uma infecção. Por isso que ela também faz parte da imunidade inata. Bom, agora vamos para as barreiras celulares, né? Então, nada mais são que as células que compõem esse sistema imune inato e que apresentam funções primárias como identificar, capturar e destruir micro-organismos. As principais células da resposta imune inata são os fagócitos, tá? Os fagócitos compostos por neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. A gente vai ver cada uma dessas células, tá? Em relação aos neutrófilos, os neutrófilos são leucócitos, que são glóbulos brancos, polimorfonucleares. O que é isso? Embora ele apresente apenas um núcleo, esse núcleo ele é fragmentado em lóbulos, então dá a impressão que são vários núcleos, mas é um só, fragmentado em lóbulos, né? Então o neutrófilo ele apresenta de 2 a 5 lóbulos, tá? É a população mais abundante de leucócitos circulantes, então 80% dos glóbulos brancos que circulam no nosso organismo são leucócitos, tá? Existe uma variação, a literatura traz de 40 a 80% dessa população. Esses neutrófilos ainda vão apresentar grânulos, tá? Também existe uma divergência na literatura em relação à quantidade de grânulos, tá? Então, tem livros que trazem que são grânulos primários e secundários, e livros que trazem que tem o primário, o secundário e o terciário. O importante é vocês saberem que esses grânulos, eles vão ser constituídos de proteínas de diferentes classes, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais, e que vão ser responsáveis pela eliminação de micro-organismos. Além disso, os neutrófilos, eles apresentam uma vida muito curta, né? Eles circulam no sangue, olha aí, aproximadamente por 6 horas, então ele tem uma vida muito curta. E a gente produz cerca de 1 vezes 10 a 11, então pega 1 aí, coloca 10 zeros, né?
neutrófilos por dia. Essas células ainda elas podem migrar para o local da infecção logo após a entrada do micro-organismo. Então a gente fala que os neutrófilos são os primeiros leucócitos a chegarem no local através de um processo que a gente chama de rolling de neutrófilos. A gente vai ver isso em outra aula, tá? Então são os neutrófilos que são responsáveis pelo pus, né, que a gente está acostumado a ver após uma infecção, né? Então, esse pus, né, essa secreção esbranquiçada, nada mais é que acúmulo principalmente de neutrófilo, tá? Outros leucócitos também, mas como os neutrófilos compõem 80%, né, dos leucócitos, então o pus é majoritariamente constituído de neutrófilo. Bom, os neutrófilos, então, eles vão ser responsáveis pela destruição de micro-organismos. De que forma? Através de 4 mecanismos, tá? Vamos devagar. O primeiro mecanismo, que vocês já devem ter ouvido falar, é a fagostose. Então, fagostar micro-organismos invasores e destruí-los. A fagostose eu vou detalhar mais pra frente, tá bom? Não vai ser agora, porque outras células também fazem fagostose. O outro mecanismo, né, que neutrófilo destrói micro-organismos é através da degranulação. O que seria degranulação? Esses grânulos que eu falei que a gente tem primário, aqui a literatura também traz assim. Eu prefiro que vocês aprendam assim, que é mais atualizado. Então, os neutrófilos teriam grânulos de 4 tipos, que seriam os primários, também conhecidos como azurófilos, que são enzimas e substâncias microbicidas ou defensinas. Os grânulos primários seriam os mais importantes para a destruição de um micro-organismo, por ser constituído principalmente desses componentes microbicidas, tá? Ainda a gente teria os grânulos secundários e terciários, que são específicos. Secundário, como exemplo, a gente tem a lactoferrina, e terciário nós temos a metaloprotease. Como eu disse, alguns livros trazem os secundários, incluindo as duas, lactoferrina e metaloprotease, como apenas um tipo de grânulo, tá? E ainda nós vamos ter as vesículas secretórias, né? Não vão ser responsáveis por destruição de micro-organismo, mas também é uma vesícula que é degranulada quando o neutrófilo é ativado. E foi visto, né, em estudos que essas vesículas são constituídas principalmente de albumina sérica. Então, acredita-se que quando o neutrófilo fagocita, ele acaba o quê? Endocitando, né, na sua vesícula um pouco de plasma, né, e acaba exocitando através dos grânulos. Então, por isso a grande presença de albumina, que é o principal componente do nosso plasma, tá? Então, o mecanismo de degranulação nada mais é que um mecanismo de exocitose de grânulos previamente formados nos neutrófilos que vão eliminar os micro-organismos, uma vez que esses grânulos são constituídos principalmente de enzimas proteolíticas, tá? O outro mecanismo de destruição de micro-organismos por neutrófilos é um mecanismo denominado netoses, realizado pelas NETs. Então, vou explicar o que é isso. Então, nada mais é que um mecanismo de eliminação de micro-organismos por neutrófilos através do uso do seu material genético, né? Então, ele vai utilizar o material genético dele, DNA, tá? Para capturar esses micro-organismos. De que forma? Então, aqui a gente tem um neutrófilo ativado, né, sendo ativado. Aí vai ocorrer o que após essa ativação? Vai ocorrer uma desintegração nuclear, então a gente vê aqui o núcleo desse neutrófilo se desintegrando. Depois vai ocorrer uma decondensação desse material genético, dessa cromatina. A gente sabe que DNA é bem condensado, então precisa ocorrer essa decondensação. E por último, a expulsão desse material genético para que seja aprisionado o micro-organismo. Então, aqui embaixo a gente vê isso com mais detalhe, né? Então, ocorrendo a expulsão desse material genético. E notem que quando ocorre, né, essa expulsão, né, de cromatina, que vai o que? Aprisionar,
esses micro-organismos, também acaba ocorrendo o que? Liberação nesse meio dos grânulos, tá? Primários e secundários, para eliminar os micro-organismos. Então, se a gente olhar, a netose, né, ela é composta por várias proteínas, incluindo histonas, elastase, meloperoxidase, entre outras, tá? Então, os estudos trazem que são 24 proteínas que fazem parte desse processo de netose, tá? Então, a principal função da netose, né, assim como a degranulação, é eliminar o micro-organismo, mas através desse material genético a gente consegue aprisionar, né? Funciona como se fosse uma armadilha para esses micro-organismos. Então, na literatura a gente acha bastante artigos em inglês, né? Conforme vocês veem aqui, traps, né? Que seriam essas armadilhas. Aqui, ó, mais uma vez, né? Mostrando então a decondensação desse material genético, né? E a expulsão, e aqui, ó, proteína de grânulo. Então, para que ocorra netose, além da gente ter essa expulsão das nets, dessas teias, né, de DNA, nós também temos aqui presente na netose as proteínas dos grânulos primários, secundários e terciários. Tá? Então, a NET nada mais é que uma teia, né, de fibras de cromatina, DNA, mais proteases. Aqui a gente tem uma microscopia, né, mostrando bactérias gram-positiva e gram-negativa sendo presas pelas NETs, né, fica bem ilustrativo aqui para vocês. Embora, gente, a NET tenha sido, né, vista, observado em 1996, né, o mecanismo mesmo só foi descrito em 2004. Bom, o outro mecanismo de destruição de micro-organismos por neutrófilos é a produção de citocinas, que a gente vai ver principalmente na nossa aula de apresentação de antígenos, tá? Então, não vou entrar em detalhe agora, mas vocês precisam saber que neutrófilos destroem micro-organismos através de diferentes mecanismos, incluindo fagocitose, degranulação, netoses e produção de citocinas. Bom, aqui a gente tem um resuminho, né, das funções dos neutrófilos. Então, aqui fagocitose, novamente, netoses, degranulação e produção de mediadores inflamatórios, incluindo citocinas e intermediários reativos de oxigênio. Bom, a nossa próxima célula, que faz parte da resposta imune inata, são os monócitos e macrófagos, né? Então, os monócitos são células circulantes e essas células não estão completamente diferenciadas, tá? E elas são recrutadas rapidamente para o tecido inflamado no caso de uma infecção. Já os macrófagos já são as células completamente diferenciadas, ou seja, são os monócitos que migraram para os tecidos. Esses macrófagos vão se localizar em diferentes tecidos e, de acordo com o tecido que esse macrófago habita, ele acaba sendo nomeado, né, de maneira diferente. Então, no sistema nervoso central, os macrófagos são conhecidos como células da micróglia, no fígado como células de Kupffer, nos pulmões são os macrófagos alveolares, nos ossos são os osteoclastos, nos rins são as células mesangiais e vários locais também são conhecidos como estiócitos. A vida média, né, de um macrófago é 2 meses, né? Então é bem superior à de neutrófilo, que a gente viu que é 6 dias. Então, só recapitulando, os macrófagos são os monócitos teciduais. Então, os monócitos que migram para os tecidos, eles se diferenciam em macrófagos. Quais são as principais funções, né, desses macrófagos? Então, mais uma vez, como trata-se de uma célula fagocítica, é a fagocitose, que a gente vai ver posteriormente. Os macrófagos ainda vão ter uma grande participação no reparo e limpeza, né, dos tecidos.
uma vez que eles fazem parte de um sistema que a gente chama de sistema fagocítico mononuclear, que antigamente ele era conhecido como sistema retículo endotelial. Aqui é para exemplificar, né, como os macrófagos realizam essa limpeza, esse clearance do nosso organismo. Então aqui, por exemplo, nós temos um neutrófilo ativado, né, degranulando ou fagocitando uma bactéria, e essa ativação desse neutrófilo vai levar ele à apoptose rapidamente. Lembra que eles vivem no máximo 6 horas, certo? E aí nós temos aqui um macrófago realizando sua função de limpeza ou clearance, de que forma? Fagocitando esse neutrófilo apoptótico, tá? Então é uma importante função dos macrófagos no nosso organismo. Bem, além dessa função de reparo tecidual e limpeza, os macrófagos também são células apresentadoras de antígenos. A gente vai ver que essas células apresentadoras de antígenos, que são as APCs, elas vão ser muito importantes para fazer o link entre a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, tá? Mas eu não vou me ater nesse mecanismo neste momento, porque a gente vai ter uma conferência de MHC onde a gente vai ver a apresentação de antígeno, tá? Mas é importante que vocês saibam que macrófagos são células apresentadoras de antígenos nesse momento. Além disso, os macrófagos também são capazes de produzir citocinas, assim como os neutrófilos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, resumindo, os macrófagos também possuem 4 importantes funções, que é fagocitose, reparo tecidual e limpeza. É uma célula apresentadora de antígeno, então vai ativar a resposta imune adaptativa, né? Então vai fazer esse link entre a inata e a adaptativa, e é capaz de produzir citocinas. A próxima célula importante para a resposta imune inata que eu vou apresentar para vocês é a célula dendrítica. A célula dendrítica também é uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, e a gente diz que as células dendríticas são células apresentadoras de antígenos profissionais, tá? A gente vai ver que ela tem um papel muito importante, maior do que o dos macrófagos, nesse link entre a resposta inata e adaptativa. Mas a gente vai ver isso em outra aula. As células dendríticas, ela tem esse formato, né? Ela parece uma estrelinha, porque ela apresenta longas projeções citoplasmáticas. Isso está diretamente relacionado com a alta capacidade migratória dessas células. Então, isso facilita com que ela entre, né, nos tecidos. As células dendríticas estão amplamente distribuídas no nosso organismo. Por quê? Porque elas são muito importantes para a apresentação de antígeno, então ela tem que estar presente em todos os locais para que ela possa capturar esses antígenos, tá? Então ela está distribuída em tecido linfóide, epitélio mucoso, parênquima dos órgãos e tecidos em geral, tá? Ela vai ter 3 funções importantes. Quais são? Fagocitose, então ela também é um fagócito, também é uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, assim como um macrófago, embora ela é conhecida como célula apresentadora de antígeno profissional, né, que a gente vai ver esse mecanismo detalhado posteriormente, e também produz citocinas, tá? E agora, né, que vocês viram as 3 principais células da resposta imune inata, que são neutrófilos, células dendríticas e macrófagos, a gente vai ver como, né, essas 3 células que possuem uma função em comum, que é a fagocitose, reconhecem esses micro-organismos. Então, para que essas células consigam fagocitar um micro-organismo, é necessário que ela reconheça-o de alguma forma. Então, essas células, elas vão apresentar receptores que se ligam a determinadas moléculas desses micro-organismos, que a gente chama de antígenos, e isso faz com que essas células sejam ativadas e ocorra a fagocitose, tá? Quais são esses receptores? Então, aqui a gente tem um macrófago, por exemplo, né, uma célula apresentadora de antígeno, e aqui nós temos receptores. Então, esses receptores seriam responsáveis por reconhecer moléculas em antígenos, em organismos invasores, tá? Esses receptores, gente, desses fagócitos,
eles têm um nome, né? A gente chama-os de PRRs, ou receptores de reconhecimento padrão. E esses receptores presentes nesses fagócitos, eles vão se ligar a antígenos, né, específicos de diferentes micro-organismos. Esses antígenos, né, essas moléculas que esses micro-organismos vão apresentar, são denominados PAMPs, que vem do inglês, tá? Mas a tradução é padrões moleculares associados ao patógeno, tá? Então, como ocorre a fagocitose, né? Como ativa esses fagócitos? Esses fagócitos possuem receptores, que são os PRRs, que se ligam aos PAMPs dos antígenos. Bom, então agora eu vou detalhar esses receptores, né, da resposta imune inata, os PRRs, e como esses receptores se ligam aos diferentes antígenos, tá? Hoje a gente sabe que existem 7, né, principais classes de PRRs, né, que são os Toll-like receptors, são bem famosos, tá? A gente vai ver eles com detalhe. Os receptores do tipo NOD, os receptores do tipo RIG, os receptores que se ligam a proteínas do tipo C, os receptores de dectina, os receptores scavenger e os receptores FPRs. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. É importante eu enfatizar que a gente tem várias classes de receptores na resposta imune inata para a gente poder reconhecer diferentes classes de patógenos, tá? Bom, o primeiro receptor que eu vou apresentar para vocês é o scavenger, tá? Esse receptor, ele reconhece lipoproteína de baixa densidade de bactérias, tá? Então, em bactérias gram-negativas, reconhece principalmente o LPS, tá? Que é a endotoxina. O LPS é bem conhecido, né, de vocês, né? Porque ele que é responsável em altas concentrações por induzir o choque séptico. E também esse mesmo receptor reconhece também bactérias gram-positivas através do ácido lipoteicoico, tá? Quando esse receptor se liga a essas moléculas de bactérias, o que vai acontecer? Vai desencadear a fagocitose, tá? Então, esse receptor se liga a um componente de um patógeno e vai iniciar a fagocitose, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O receptor do tipo scavenger, ele está presente em macrófagos e em células dendríticas. Ele não está presente em neutrófilos, tá? O próximo receptor que eu vou apresentar para vocês, importante também no reconhecimento, né, da resposta imune inata, é o FPR, né? Ele chama assim porque ele vem do inglês, Fermyl Peptide Receptor, que é um receptor que apresenta que reconhece peptídeos que apresentam um grupo formil, tá? Na verdade, é uma N-formil metionina, tá? Esse receptor está presente em macrófagos e neutrófilos, olha que a gente já não tem ele presente em células dendríticas, tá? Só por curiosidade, né, metionina, vocês sabem, é um aminoácido e bactérias, né, elas apresentam um grupo formil nessa primeira metionina utilizada para transcrição e tradução dos peptídeos, tá? Então, é uma característica de bactérias. Então, esse receptor vai reconhecer essa metionina com um grupo formil em bactérias. Quando ele reconhecer, né, essa molécula dessa bactéria, o que vai acontecer? A ligação dele vai iniciar a fagocitose. Tá? Eu tô dando ênfase nisso porque a gente vai ver que tem receptores que não iniciam a fagocitose quando ligam, né? Eles vão desencadear outra função, que é o caso dos Toll-like receptors. Então, essa é a outra classe de receptores de PRRs que a gente vai ver. O Toll-like receptors, como eu disse, eles estão bem famosos, tá? Na literatura, né? Principalmente nos trabalhos com imunologia. Esse nome, gente, Toll-like receptor, é porque ele foi primeiramente, ele era um gene, né? Que foi descoberto primeiramente em drosófilas, que ele foi denominado Toll. Na verdade, ele tinha um efeito de estabelecer o eixo dorsal e ventral na embriogênese de drosófilas, de moscas. E, posteriormente, viu que esse gene também era responsável nas moscas
por ser um agente microbicida, tá? Então, posteriormente foi visto que tinha similaridade com o gene encontrado em humanos, então ele recebeu o mesmo nome, tá? É só por curiosidade. Bom, como vocês podem ver, a gente não tem só um Toll-like receptor, né? A gente tem aqui, ó, nessa figura, 9 diferentes tipos de Toll-like receptors. Na verdade, em humanos já foram descritos 10 Toll-like receptors, só que o 10º ainda não se sabe a função dele, tá? E em camundongos a gente tem até o 13, tá? O que vai diferenciar um do outro? O ligante. Então, cada Toll-like receptor vai se ligar a uma diferente molécula do patógeno. Pode ser uma bactéria, um vírus ou um fungo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o TOL1 e o TOL2, né? Se ligando à lipoproteína diacil, o TOL6 e 2 se ligando à triacil-lipoproteína, o TOL3 aqui, ó, se ligando a RNA de fita dupla, né? Quem tem RNA de fita dupla é vírus, então componente viral. O Toll-like receptor 4, eu vou falar bastante dele hoje, que ele é muito importante, se ligando ao LPS, que é a endotoxina, né? Que é lipopolissacarídeo. O Toll-like receptor 5 se liga na flagelina, né, que é presente no flagelo de bactérias móveis. O Toll-like receptor 7 e 8 se liga na RNA de fita simples. E o Toll-like receptor 9 se ligando aqui a CpG-DNA, tá? CpG porque é um C, fosfato e G, né, como esses nucleotídeos se ligam. E em alguns micro-organismos, né, tanto a citosina como a guanina, eles não são metilados. Em humanos, a gente sabe, né, que tanto C como G, eles são 80% metilados. Então, esses receptores reconhecem essa não metilação também desses nucleotídeos, tá? Então, aqui é para mostrar essa grande variedade de receptores do tipo TOL, que por sua vez se ligam a variedades de antígenos em patógenos, tá? Vou falar um pouquinho deles agora separadamente. Então, os Toll-like receptors, eles não estão só presentes na membrana de células de fagócitos. Eles vão estar presentes também em vesículas endossomais, estão dentro do citoplasma. Para quê? Para, no caso de ser um patógeno intracelular, ele também ser identificado pelo nosso sistema imunológico. Então, a gente tem de Toll-like receptor extracelular 5 tipos, que é o Toll-like 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. Aqui na figura vocês veem um com o 2, já vou falar desse heterodímero. O 2, o 4, o 5 e o 6 também é heterodímero com o 2. E a gente tem os endossomais, né, que são o 3, o 7, o 8 e o 9, tá? Então, aqui mostrando eles dentro da vesícula endossomal, tá? Esses Toll-like receptors, como dá para ver aqui na figura, eles se associam em homodímeros ou heterodímeros, tá? Os únicos que fazem heterodímeros é o 1 com o 2 e o 2 com o 6. Tô procurando uma flechinha. E homodímeros todos os outros, tá? Esses Toll-like receptors, né, sem exceção, na região de ligação, né, ao alvo, ao antígeno, uma região, ele vai apresentar uma região rica em leucina, tá? A leucina também é um aminoácido. Em geral, esses Toll-like receptors, eles possuem de 16 a 28 leucinas nessa região de ligação ao antígeno. Bom, aqui mostrando, né, mais uma vez essa diversidade de receptores e de alvos, né, para esses receptores, mostrando mais uma vez que o TOL1 com 2 e o 2 com 6 formam heterodímeros e os outros Toll-like receptors formando homodímeros. E mostrando aqui os diferentes ligantes para cada um desses Toll-like receptors. O Toll-like receptor 4, né, que a gente vai detalhar um pouquinho mais,
que eu vou detalhar um pouco mais nessa aula, ele se liga ao LPS, que é muito importante. Eu quero que vocês memorizem isso, que é a endotoxina, o lipopolissacarídeo. Mas olha que ele também se liga, né, a outras moléculas, por exemplo, ácido lipoteicoico e proteínas heat shock, que são proteínas do estresse. Tá? Então, ele não é um receptor específico para apenas um antígeno, e sim para uma classe, tá? Mais uma vez aqui, mostrando essa diversidade dos receptores, os ligandes para cada receptor, tá vendo? Com poucas exceções, normalmente a gente tem mais de um ligante para o mesmo receptor, tá? E aqui a origem desse ligante, né? Então, se é bactéria, se é vírus, né? A gente tem aqui vírus, se é fungo, tá? Então, a origem dessas moléculas que os receptores reconhecem. E aqui um destaque mostrando o Toll-like receptor 10, né? Que foi descrito em humanos, mas ainda não tem identificação da sua função. Vamos passar agora para a sinalização desses receptores. Então, eu falei brevemente que os Toll-like receptors, eles não ativam a fagocitose, eles vão ativar uma outra função nesses fagócitos. Essa função vai ser ativada através de uma via de sinalização intracelular. Então, quando os Toll-like receptors são ativados, com exceção do Toll-like receptor 3, que vocês veem aqui, todos ativam uma via que a gente chama de via de MID88. Então, olha aqui, MID88, só com exceção do Toll-like receptor 3. Aqui na direita a gente tem a ativação dessa via MID88. Então, olha aqui, a primeira proteína da via de sinalização intracelular é a MID88. Vai desencadear aqui uma cascata, ó, de sinalização intracelular que eu não quero que vocês memorizem, tá? Mas é importante memorizar que a via de MID88, né, ela culmina na ativação desse fator de transcrição nuclear, que é o NF-κB, tá? Esse, como o nome diz, né, um fator de transcrição nuclear, ele consegue migrar para o núcleo e transcrever alguns genes responsáveis pela tradução dessas 3 citocinas inflamatórias, que é o TNF-alfa, a IL-6 e a IL-1-beta. Então, isso é importante vocês saberem, tá? Ativação de Toll-like receptors, com exceção de Toll-like receptor 3, vai ativar a via de sinalização de MID88 e que vai culminar na ativação do fator de transcrição NF-κB, que vai transcrever genes para produzir essas citocinas, que são proteínas TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta, tá? Bom, como vocês viram, eu falei que Toll-like receptor 3 é uma exceção, não ativa MID88, mas o 4, olha que ele ativa diferentes vias, incluindo a via do Toll-like receptor 3, que é a TRIF. Então, eu vou falar um pouquinho mais do Toll-like receptor 4, por eles ter uma grande importância, né, e ser ativado por LPS, e por ele ativar mais de uma via de sinalização. Aqui, mais uma vez, só para esclarecer, então, aqui os Toll-like receptors ativando as vias de sinalização intracelular. Os Toll-like receptors todos, né, 1, 2, 5, 6, o 4, o 7 e o 9 ativam a via de MID88, culmina na transcrição do NF-κB, que vai traduzir as citocinas TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6, é isso que vocês têm que assimilar, tá? E ainda, ó, o Toll-like receptor 4 e o 3 ativam a via de TRIF, que é uma outra via de sinalização intracelular, né? Então, o 4 ativa MID88 e TRIF e o 3 só TRIF. E essa via vai culminar em quê, né? Ela vai agora transcrever um outro fator de transcrição, que é o IRF, tá? E isso vai culminar na produção de outro tipo de citocina, tá? Que é uma citocina que a gente chama de interferon do tipo 1, tá? Normalmente é interferon alfa e beta, mas podem memorizar como interferons do tipo 1. Vai ter um tutorial de vocês que vai dar ênfase a isso.
Então, para exemplificar, eu vou falar em detalhe dessa ativação do Toll-like Receptor 4, uma vez que ele ativa as duas vias, né? A de MID88 e a de TRIF. O Toll-like Receptor 4, ele é um homodímero, né? Então, a gente tem aqui duas moléculas de Toll4, mas ele não é ativado apenas com esse homodímero, né? Para, por exemplo, uma molécula de LPS ativar a Toll-like 4, ela precisa ativar o complexo de Toll-like Receptor 4. E esse complexo, ele é produzido a partir de duas moléculas de Toll4, uma proteína adaptadora denominada CD14 e a MD2, tá? Então, ele é um complexo, precisa ativar um complexo para ativar Toll-like Receptor 4. Para exemplificar isso e ficar um pouco mais claro, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Ele está em inglês e em alguns momentos eu vou detalhar o que está acontecendo. Receptors, or TLRs, are a particularly important group of PRRs. Human beings have 10 identified members of the TLR Então, nós family. temos 10 tipos Let's de examine the Toll-like role receptors. of one of these PRRs, Aqui a TLR4, gente vai and its exemplificar o PAM 4. lipopolysaccharide, or LPS, in more detail. Inside a human blood vessel, a macrophage searches for invading bacteria with its membrane-bound TLR4. TLR4 allows the macrophage to detect LPS, a component of the cell wall Então, of o Toll-like gram-negative Receptor 4 bacteria. detecta The mechanism LPS of presente em bactérias lipopolysaccharide recognition by gram-negativas. TLR4 is complex and requires several accessory proteins. A serum protein, LPS binding protein, binds to LPS monomers and traffics them to a protein called CD14. Então, o LPL vai se ligar primeiro na adaptadora, que é Or bound to the cells CD14, peripherally through a glycosyl phosphatidyl inositol anchor. CD14 essa delivers proteína and se loads ancora na LPS to the membrana ectodomain of TLR4. e ativa uma molécula de TLR4 is able to detect de Toll-like LPS with the Receptor help of an 4, accessory protein called MD2. que ativa MD2, Homodimerization of TLR4 ectodomains are induced e aí when LPS ocorre binds a to the complex of homodimerização, duas TLR4, moléculas de Toll-like CD14, Receptor and 4. MD2. E aqui mostrando o The complexo de conformational Toll4, change tá? of the ectodomains initiates the dimerization of the cytoplasmic Toll-IL1 Aí vai receptor, começar toda uma or cascata TIR domain. intracelular de ativação. The TIRs provide a new scaffold that allows the recruitment of adapter proteins to form a post-receptor signaling complex. The TIR-containing adapter protein, E que vai ativar MID88, a via de recognizes the change in the MID88, né, que TIR eu domain descrevi of para vocês. TLR4 and binds to this new receptor complex. This results in a complex cascade of signaling events, Aqui which mostrando warns the a cell complexa of pathogen attack. cascata, né, de sinais. One of the key events in this pathway is the activation of the transcription factor nuclear factor Que vai kappa B, culminar na or transcrição NF-kappa de B, NF-kappa which is thought B, to be the tá? major initiator of inflammation. In a resting cell, NF-kappa B is sequestered in the cytoplasm by its inhibitor, inhibitor kappa B, or I-kappa B, which masks the nuclear localization signal on NF-kappa B. Signal transduction from the LPS-bound TLR4 complex Agora o releases NF-kappa NF-kappa B B vai by migrar para o phosphorylating núcleo, tá? I-kappa B, which tags it for destruction and frees NF-kappa B so that it can translocate to the nucleus. E lá no Inside núcleo the vai nucleus, transcrever, né, alguns NF-kappa B genes, seeks out its né, que são target genes das 3 citocinas inflamatórias to initiate transcription by RNA polymerase. de RNA polimerase, que são as toxinas Downstream, effectors of the innate TNF-alfa, immune IL-1 response, beta such e as IL-6. cytokines and chemokines, are synthesized and ultimately lead to an inflammatory response to block the growth of bacteria. Receptors, or TL. Bom, então foi só para ilustrar essa ativação. Eu sei que essas cascatas imunológicas são um pouco complexas, tá? Por isso que eu quero que vocês se atenham apenas nos detalhes que eu estou enfatizando na conferência, tá?
Bom, o próximo receptor que a gente vai ver, então até agora a gente viu scavenger, que ativa fagocitose, FPR, que ativa fagocitose, e por último nós vimos os Toll-like receptors, que ativa a transcrição de citocinas inflamatórias, né, que são elas TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta, via MID88, e no caso do Toll-4 e do Toll-3, eles também ativam a via de TRIF, né, que vai culminar na produção da citocina interferon do tipo 1. O próximo receptor que eu quero apresentar para vocês é o receptor de lectina do tipo C, né, a gente também fala que ele é o CD206, né. São lectinas, gente, são proteínas que reconhecem açúcar ou carboidratos presentes em patógenos. Então, a gente vai ter esses carboidratos presentes em bactérias, vírus e fungos. Então, são receptores de carboidratos, tá? Esses receptores podem reconhecer D-manose, né? São diferentes tipos de açúcares, L-fucose e N-acetilglicosamina. Quem apresenta esse receptor são célula dendrítica e macrófago, e a ligação, né, a esse receptor vai induzir também fagocitose, assim como scavenger e FPR. O outro receptor de carboidrato é o receptor de dectina, né? Esse receptor, ele reconhece dectina do tipo 1 e tem dois tipos, desculpa, que é o dectina 1 e o dectina 2, que um reconhece beta-glicano e o outro manose oligosacarídeos, que são componentes presentes em fungos, tá? E mais uma vez, quando esses receptores são ativados, eles vão induzir a fagocitose, tá? Dectina 1 está presente em dendrítica, macrófago e neutrófilo, e dectina 2 só em dendrítica e macrófago. Bom, trazendo um pouco, né, desses receptores para a nossa atualidade, né, aqui a gente vê uma figura, né, do SARS-CoV-2 infectando uma célula, né, que é o vírus responsável pela Covid-19. Então, aqui, primeiramente, como ele infecta a célula, né, aqui não é fagocitose, tá, é uma endocitose. Então, ele vai se ligar via esse receptor ACE2 ou ECA2, né, no português, e vai conseguir se internalizar na célula, né, e desenvolver a doença. Por outro lado, olha aqui, ó, as proteínas, né, do vírus, do SARS-CoV, a principal proteína, que é o grande alvo aí das nossas vacinas, que é a proteína S ou proteína spike, já foi demonstrado que ela pode ser reconhecida por Toll-like receptor 4. E ativando Toll-like receptor 4, vai acontecer o que vocês já conhecem, né? Ativa MID88, vai ativar toda uma cascata intracelular e ativar NF-κB, que migra para o núcleo, ativa a transcrição, né, de genes de citocinas e produz, olha aqui, TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6. Ainda esse vírus, né, o material genético desse vírus, RNA, ele pode ser reconhecido lá nos endossomas por Toll-like receptor 7 e 3, né? E o 3, como vocês já sabem, pode ativar a via de IRF, né? Assim como o 4 também pode ativar IRF. E eles transcreverem, então, o gene de interferon do tipo 1, interferon alfa principalmente, tá? E isso vai levar à produção de grande quantidade de citocinas inflamatórias, né? Hoje tem vários trabalhos na literatura, esse trabalho também é bem recente, demonstrando que os pacientes que desenvolvem a doença grave, eles têm um storm of cytokine, que seria uma tempestade de citocinas, tá? Então, aqui é só para exemplificar como esses receptores são importantes. Bom, até o momento, o que a gente viu? A gente viu receptor scavenger, que ativa a fagocitose, nós vimos FPR, que também ativa a fagocitose, e vimos os Toll-like receptors, né? A gente vai ter Toll-like receptor extracelular, endossomal, que não vai ativar a fagocitose, e sim vai ativar a transcrição e tradução de citocinas inflamatórias, certo?
Nesse momento, a gente vai ver os receptores de carboidratos, né? Existem mais do que 2, mas eu vou me ater em 2 principais. Então, a gente tem os receptores lectinas do tipo C. Lectinas, pessoal, são proteínas que reconhecem açúcar ou carboidratos presentes em patógenos, então nada mais são que açúcares presentes em bactérias, vírus e fungos, tá? Esses receptores, então, podem reconhecer esses tipos de açúcares, D-manose, L-fucose e N-acetilglicosamina. E quando ele reconhece, né, esses alvos, esse receptor vai ser ativado e com isso vai ativar a fagocitose. Já um outro receptor de carboidrato, que é o dectina, a gente vai ter 2 tipos, dectina 1 e dectina 2. A diferença é o ligante, né? Então, a dectina 1 se liga a beta-glicano e a lectina 2 se liga a manose oligosacarídeos. São componentes presentes em fungos, então esses receptores são importantes, né, para a imunidade a fungos. E aqui já acontece um pouquinho diferente, tá? Então, ambos esses receptores de carboidratos estão presentes em célula dendrítica e em macrófago, tá? E no caso da dectina 1 também temos em neutrófilos, mas nesse contexto de dectina não vai ativar a fagocitose, sim a produção de citocinas, mas não é via MID88, tá? Vai ser uma outra cascata intracelular que eu não vou entrar em detalhe. Bom, o próximo receptor, né, também muito importante e que está fazendo bastante sucesso na literatura, né, devido ao seu envolvimento com várias doenças, são os receptores NOD, tá? Então, NLR, que é Nod-like receptors, tá? NOD significa Nucleotide Binding Oligomerization, porque vai acontecer uma oligomerização dessas proteínas, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe. Trata-se de um receptor, os Nod-like receptors citoplasmáticos, tá? Diferente dos outros que eu já apresentei, os Nod-like receptors, além deles reconhecerem os PAMPs, lembram que são PAMPs, né? São padrões moleculares associados ao patógeno. Então, são moléculas, né, presentes nos patógenos, como o LPS, como os carboidratos, como a metionina com o grupo formil, tá? Então, esses seriam os PAMPs. Mas os Nod-like receptors, alguns também reconhecem outras moléculas que a gente chama de DAMPs. O que seriam DAMPs, tá? São padrões moleculares associados ao perigo. Então, não vai ser diretamente relacionado ao patógeno, né? Vai ser provavelmente alguma coisa produzida pelas células ou algum desequilíbrio celular, tá? Como exemplo de DAMP, a gente tem alguns nucleotídeos, né? Então, por exemplo, nucleotídeos que não estejam dentro do núcleo, né? Então, eles podem ser reconhecidos por esses receptores. E hialuronão, as heat shock proteins, que são proteínas que são expressas principalmente quando as células têm algum estresse, né? E até mesmo esses receptores podem reconhecer, olha que interessante, a diminuição, por exemplo, de potássio intracelular ou aumento de intermediários reativos de oxigênio, né, os ROS, tá? Então, vamos recapitular. Os receptores do tipo NOD, além de reconhecer PAMPs, né, cada um vai ter uma especificidade, mas além de reconhecer PAMPs, também reconhecem DAMPs, que são padrões associados ao perigo, tá? Diferente dos Toll-like receptors, né, que eles estão presentes só em macrófago e dendrítica, os Nod-like, eles também são encontrados em outras células, como células epiteliais, tá? Bom, como que são esses receptores do tipo NOD? Lembrando que eles são citoplasmáticos. Eles vão possuir diferentes domínios, tá? Então, eles vão ter 3 domínios. Um domínio efetor, que ele pode ser CARD, PID e BIR. A gente vai ver alguns em detalhes. E um domínio de oligomerização, que é o domínio NAT, que é igual para todo mundo, e um domínio rico em leucina, assim como os Nod-like receptors, tá? A
família de Nod-like receptors ela é muito grande, tá? Então já foram descritos 22 Nod-like receptors em humanos, tá? Nessa aula a gente vai ver em detalhe dois tipos, né? Os receptores do tipo Nod, e aí eu vou exemplificar com Nod 1 e Nod 2, e o receptor do tipo NLRP3, né? Também conhecido como NALP3, que inclusive foi tópico de um dos tutoriais de vocês, tá? Bom, o receptor Nod 1 e Nod 2, ele vai ter domínio card, tá? O Nod 1 vai ter um domínio card, o Nod 2, dois domínios card. Esses receptores, Nod 1 e Nod 2, eles vão reconhecer peptídeo-glicanos, tá? No caso do Nod 1, ele reconhece esse peptídeo-glicano que a gente chama de IEDAP, tá? Que tem esse nome complexo, D-gama-glutamil-meso-DAP de peptídeo, que nada mais é que um componente presente em algumas bactérias gram-negativas, tá? E o receptor Nod 2, ele reconhece MDP, né, que significa muramil de peptídeo, que é presente em bactérias gram-positiva e gram-negativa, tá? Os receptores do tipo Nod 1 e 2, né, eles estão diretamente envolvidos na eliminação de bactérias intestinais, como H. pylori e Listeria monocytogenes, tá? Então, algumas alterações nesses receptores faz com que algumas pessoas tenham uma predisposição ao desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Então, já foi visto que o Nod 2 está diretamente relacionado, né, alterações, mutações nesse receptor, com o desenvolvimento da doença de Crohn. Bom, mas quando, né, esse receptor é ativado, que via intracelular, que cascata intracelular ele vai ativar, né? Então, o Nod 1 e o Nod 2 vai ativar essa via de sinalização que a gente chama de nodissoma ou sinalossoma, tá? Que é uma via, ó, que não é MID88, é uma via dependente de HIP2. Mas essa via que ativa HIP2 vai culminar também, olha aí, na ativação de NF-κB, que vocês já conhecem. E o NF-κB vai fazer o quê? Transcrever citocinas inflamatórias, que são, né, a gente já falou delas, TNF-alfa, IL-6 e L1-beta. Tá, perfeito. Aqui ao lado a gente vê ilustrado isso, né, uma célula ativando o Nod 1 e Nod 2, ativando a via de HIP2, fazendo que ocorra a ativação de NF-κB, que migra para o núcleo e faz a transcrição dessas citocinas inflamatórias. Bom, o outro receptor, que é Nod-like receptor, que eu quero apresentar para vocês, é o receptor NALP3 ou NLRP3. O NALP3, por sua vez, ele tem um domínio efetor diferente, que é o domínio PID. Vai ter o domínio de oligomerização, que é o NAT, e o domínio rico em leucina. O receptor NALP3, ele reconhece estresse celular, tá? Então, ele vai reconhecer principalmente a diminuição de potássio intracelular, ou seja, ele vai detectar que tem alguma coisa errada dentro daquela célula, tá? E também ele vai reconhecer aumento de intermediários, né, espécies reativas de oxigênio, que isso vai ser induzido principalmente com ativação de fagocitose e ativação celular. Tá? De qualquer forma, ele vai reconhecer que tem alguma coisa errada, né? Então, é um dump, né? Tá tendo algum estresse nessa célula e isso vai fazer com que ele seja ativado, o NALP3. O NALP3, olha aqui na figura, uma vez ativado, né? Então, aqui ele reconhecendo, né, o estresse dessa célula, e uma vez ativado, ele vai o que? Induzir ativação, ele vai oligomerizar, né? Então, aqui, ó, são várias moléculas de NALP3, não se preocupa que a gente vai ver isso no vídeo, tá? Ele vai oligomerizar, posteriormente ele vai ativar essa proteína adaptadora que a gente chama de ASC, né? ASC vai formar um filamento helicoidal, que por sua vez
vai dimerizar caspase 1 e ativar caspase 1. E caspase 1, então, é uma enzima que ela vai clivar ProIL-1 beta e ProIL-18 para produzir IL-1 beta e IL-18. Calma que a gente vai rever isso, tá? Essa oligomerização, ativação de ASC e, por fim, ativação da caspase 1 vai ativar um sistema que a gente chama de inflamassoma. Então, o inflamassoma se inicia com a ativação de um receptor do tipo NOD, no caso aqui o NALP3, e a oligomerização desse receptor. E vai então culminar na produção de duas citocinas. Agora a gente não vai ativar NF-κB, tá? Então aqui é IL-1 beta e IL-18. Olha aqui novamente, então, a gente tem NALP3, né, sendo ativada, e ocorre, aqui tem outros, tá, receptores também, mas vamos se ater ao NALP3 ou NLRP3. Então, ele sendo ativado, oligomeriza, ativa a ASC, ativa a caspase 1, que cliva ProIL-1 beta e ProIL-18 e produz IL-1 beta e IL-18, tá? Olha aqui, quando a gente vê um NALP3, a gente vê ainda aqui, ó, um outro desfecho, que é morte celular por piroptose. Então, a caspase 1, além dela clivar ProIL-1 beta e ProIL-18 para produzir IL-1 beta e IL-18, ela também acaba clivando essa proteína aqui, ó, a gasdermina D, tá? E ela clivando essa gasdermina D, ela produz, né, um fragmento, né, N-terminal dessa gasdermina D. E esse fragmento, ele também se oligomeriza e forma poros na membrana dessa célula, tá? E esses poros, então, olha aqui, ó, vamos retornar. Então, a gente tem aqui a gasdermina D, a caspase 1, clivando essa gasdermina D, né, e formando esse fragmento N-terminal. Esse fragmento se oligomeriza, olha aqui, formando poros na membrana celular. E formando esses poros, acaba tendo que liberação daquelas citocinas que foram produzidas, como a IL-8 e a IL-1 beta, mas também acaba tendo influxo, né, de água. Ocorre um desequilíbrio osmótico nessa célula e essa célula é levada à morte por que a gente chama de piroptose, esse mecanismo. Para ilustrar, né, e para a gente memorizar o mecanismo do inflamassoma e da piroptose, eu vou passar um vídeo, tá? O vídeo não tem som diferente do outro, então eu vou explicando juntamente com o vídeo. Então, aqui será a ativação, primeiramente, do inflamassoma, tá? O vídeo é um pouquinho lento para vocês entenderem todos os mecanismos. Então, aqui a gente tem um NALP3 ou NLRP3 inativado, tá? Quando ele reconhece estresse intracelular, né? Como diminuição de potássio ou aumento de intermediários reativos do oxigênio, ele vai ser ativado, esse NALP3. Então, aqui seria a ativação de NALP3. Ativando o NALP3, vai se iniciar a oligomerização dessa molécula, né? Então, vão ser recrutadas várias moléculas de NALP3 ativado e ele vai se oligomerizar. Na parte externa, a gente vai ver o domínio de leucina e na parte interna, o domínio efetor, que é o PID, tá? Que é o vermelhinho. Formando, então, essa roda, tá? Sendo que o disco central vai ser composto pelo domínio efetor PID. O PID, então, né, essa parte central vai formar, vai recrutar uma proteína adaptadora que é a ASC, tá? Então, olha aí, recrutando várias ASC. Formando um anel, tá? Juntamente com o PID, com o domínio PID. Eles falam que é um filamento helicoidal, tá? Que é várias moléculas aí de ASC. Com a formação desse filamento helicoidal,
Vamos lá. Vai ter o que? Recrutamento da caspase 1, né? Aqui já tá formado o inflamassoma, tá, pessoal? A caspase 1, então, ela vai formar cluster, né? Elas vão ficar juntas e isso vai fazer o que? Que ocorra a ativação da caspase 1. Caspase 1 ativada é uma protease, ela vai clivar pro-IL-1 beta e pro-IL-18 em IL-1 beta e IL-18. E vai secretar essas citocinas pela célula. Só que a caspase 1 também vai clivar a progasdermina D e vai produzir um fragmento N-terminal dessa gasdermina D. Esse fragmento N-terminal, né, vários vão ser recrutados, vão se associar, tá? Então a gente tá vendo aí vários branquinhos se associando. E vão formar poros na membrana. Olha aí a formação dos poros. Com isso vai ocorrer a liberação das citocinas intracelulares. Desequilíbrio osmótico devido ao influxo de água, né? Aumento, né, dessa célula e morte celular, do volume da célula. Aqui, eventualmente, a ruptura dessa célula e liberação de todos os componentes citoplasmáticos, né? Principalmente o que a gente chama de alarminas. Então, essa célula morreu por estresse, né? Liberou essas alarminas. E a gente viu lá no começo da nossa aula que os fagócitos também têm uma importante função, que é a limpeza, né? O clearance, né? Essa limpeza do sistema. Então, ele vem e fagocita e restaura a homeostase. Eu acho que com o vídeo fica mais fácil da gente entender, né, o mecanismo, né, de formação da inflamassoma e da piroptose, tá? Por que que é importante, né, a gente estudar inflamassoma? Então, muitas vezes vocês vão se questionar, né, são tantos componentes da resposta imunológica, são tantas cascatas, tantas vias, né, eu preciso saber tudo, né? A gente precisa conhecer os principais mecanismos, sim, né? Até depois para a gente conseguir entender onde o medicamento está agindo, né? E por que que aquele paciente está tendo aqueles sinais e sintomas, tá? Vou demonstrar isso com a importância da inflamassoma. Então, a inflamassoma, né? Que eu exemplifiquei com o NALP3, com esse receptor, é um mecanismo recente, tá? É de 2002. A gente chama de recente porque 20 anos, né, 19 anos é muito pouco, né, para a ciência. E o inflamassoma, olha só, a ativação dele está envolvida com várias doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, diabetes tipo 2. Então, todas essas doenças já viram que tem um aumento da ativação da inflamassoma. Se tem um aumento da ativação da inflamassoma, tem aumento de produção de IL-1 beta e IL-18, que são citocinas altamente inflamatórias, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, da diabetes tipo 2, né, que libera muito IL-1 beta e IL-18. Essas duas citocinas, né, além de outras funções que a gente vai ver no fim da aula, elas também promovem resistência à insulina e disfunção de alguns órgãos. Então, aqui demonstrando, né, de vários órgãos, aqui o pâncreas, tecido adiposo, fígado, esquelético e circulatório, devido à ativação de NALP3 e ativação do inflamassoma e produção principalmente de IL-1 beta, tá? Então, para a gente entender a importância de estudar os receptores do tipo NOD como o NALP3. E ainda, né, vocês viram lá no tutorial de vocês, né, existe uma doença rara que é denominada CAPS, que é Cryopyrin Associated Periodic Syndrome, que é uma doença genética devido à alta produção de IL-1 beta, né. Então, esses pacientes, eles apresentam uma mutação no NALP3, né, então acomete um indivíduo a cada 1 milhão, então ela é bem rara.
E o sintoma dessa doença, ela leva a uma grande inflamação no indivíduo devido à liberação de citocinas inflamatórias, com febre periódica menor de 36 horas, né, de intervalo, induzida principalmente pelo frio, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante que L1-beta é uma citocina altamente pirogênica, né? Então ela induz a febre. E aí vocês viram, né, que a gente tem hoje um medicamento, né, utilizado, né, um novo medicamento aí, a gente fala que são os medicamentos Gold, né, de padrão ouro para tratamento de várias doenças, que são os anticorpos monoclonais. A gente vai ter uma aula só disso, fiquem tranquilos. Que é o canakinumab, né, que é um anticorpo anti-L1-beta. Se ele é anti-L1-beta, ele vai bloquear a L1-beta, ela não vai ser mais pirogênica e ela não vai ter mais os seus efeitos inflamatórios no indivíduo, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe porque a gente vai ter uma aula só de anticorpo monoclonal e aí a gente vai ver com bastante profundidade esse assunto. Bom, e o outro receptor que eu queria apresentar para vocês, né, é o receptor do tipo Hig. Também é um receptor citoplasmático, assim como o receptor NOD, tá? Os receptores Hig, eles reconhecem ácidos nucleicos virais, né? Então, já justifica por que eles ficam no citoplasma, né? Então, o vírus, ele é sempre um micro-organismo intracelular, né? Um patógeno intracelular. E esses receptores citosólicos, né? Os Higs, eles vão ativar duas vias, tá? Tanto a via NF-κB, que vocês já conhecem, não é via MID88, tá? Mas vai ativar NF-κB via Hig, tá? E produzir as citocinas que vocês já conhecem, TNF-alfa, IL-6 e L1-beta. E também vai ativar a via de IRF, tá? Com uma diferente cascata aqui. E produzir interferon do tipo 1. Então, se vocês notarem, sempre que a gente tem proteínas virais envolvidas, né, ou material genético viral ativando um receptor, um PRR, a gente normalmente tem produção de interferons do tipo 1, tá? Porque eles vão estar diretamente envolvidos na eliminação dos vírus, tá? As ações dessas citocinas especificamente, a gente vai ver um pouco na aula, um pouquinho mais para frente. E também a gente vai ver na nossa aula de funções efetoras, tá? Tanto de célula T como de célula B. Então, aos poucos, né, os tópicos eu vou ter que estar retomando sempre, né, os conceitos, e aí a imunologia, ela vai, vocês vão conseguir fazer essa conexão, tá? Bom, então agora a gente vai fazer um breve resumo, a aula não acabou, tem mais um pouquinho, só para a gente não se perder, tá? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que os receptores de reconhecimento padrão, ou PRRs, eles reconhecem os PAMPs, né? Que são os padrões moleculares associados aos patógenos dos micro-organismos, né? E a gente viu que tem diferentes PRRs e diferentes PAMPs, ótimo. Quais PRRs, né, a gente estudou nessa aula? Então, a gente viu Scavenger e FPR, que eles ativam fagocitose. Vimos Toll-like receptors, que ativa principalmente a via de MID88, né? Acho que a gente vai... vou voltar. Então, a gente tem o receptor Scavenger, que ele reconhece ácido lipoteicoico e LPS, o receptor FPR, que reconhece N-formilmetionina, e ambos ativam fagocitose. Nós vamos ter o receptor do tipo Toll-like receptor, que a gente tem de 1 a 9, que ativa principalmente MID88, ativando NF-κB, o fator de transcrição, e transcrevendo as citocinas inflamatórias TNF-alfa, IL-6 e L1-beta. Com exceção do TOL3 e do TOL4, que também podem ativar a via de IRF e culminar na produção da citocina interferon do tipo 1. Ainda nós vimos o receptor NOD-like receptors, que a gente viu NOD1, NOD2 e NALP3,
NOD1 e NOD2 ativa a via do NOD-soma, via RIP2, que culmina na ativação do fator de transcrição NF-κB, que produz as citocinas inflamatórias que vocês já sabem. E a gente viu na UP3 que ativa o inflamassoma. Ativando o inflamassoma, vai produzir IL-18 e IL-1-beta devido à ativação de caspase 1. E caspase 1 ainda pode fazer a lise da progasmerdina D, que vai produzir os fragmentos N-terminais, formar os poros na membrana e promover a piroptose, tá? Nós vimos também os receptores de carboidratos, dectina e lectina C, e o receptor Hig, né? Que pode ativar interferon do tipo 1 e ainda as citocinas inflamatórias via NF-κB. Tudo bem até aqui? Então respirem um pouquinho que a gente já vai continuar. Bom, agora que vocês respiraram um pouquinho, a gente vai dar continuidade à aula, né? Então, nós vimos até agora que a ativação da resposta imuninata, ela vai ativar alguns PRRs que por sua vez, quando ativados, né, quando ligados aos PAMPs, eles vão desencadear respostas intracelulares, né, cascatas, que vão culminar na produção de citocinas, né? Então, a gente viu citocinas produzidas pela via do NF-κB, como TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta, citocinas produzidas pela via de IRF, né, como interferon tipo 1, e vimos ainda citocinas produzidas pela via do inflamassoma, que é IL-1-beta e IL-18. Então, agora eu vou apresentar como essas citocinas, né, qual a função, as principais funções dessas citocinas na resposta imuninata. Bom, primeiramente a IL-1-beta. Então, eu mencionei previamente, mas a IL-1-beta, né, ela trata-se de uma citocina pirogênica, ou seja, ela induz a febre, né, uma vez que ela aumenta a prostaglandina no hipotálamo. Ela também induz produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, como a proteína C reativa. A IL-1-beta ainda ativa o endotélio, então ela aumenta a adesão leucocitária e faz com que vários neutrófilos migrem para aquele local inflamado. Tá? Ela induz produção de mais mediadores inflamatórios, ou seja, de mais IL-1-beta. Então, a gente está vendo aqui, ó, na figura, né, IL-1-beta sendo produzida, ligando num receptor para IL-1-beta, ó, ativando o MID88, ativando o NF-κB e fazendo que produza mais IL-1-beta. Tá? Então, a própria IL-1-beta ativa a produção de mais IL-1-beta e outros mediadores, tá? Ela causa dor, tá? Através da COX-2, então a via do ácido araquidônico. Ela ativa fibroblastos, né, para fazer reparo tecidual naquele local inflamado. E ainda na medula, ela induz a produção de mais neutrófilos. Então, como está tendo uma ativação, né, de neutrófilos e eles estão migrando para aquele local inflamado, a própria IL-1-beta ativa na medula a produção de mais neutrófilos, tá? E a IL-1-beta, lembrando que ela é produzida tanto na via do inflamassoma como na via do NF-κB. A outra citocina, né, que eu quero apresentar, que a gente viu, é a IL-6, produzida pela via do NF-κB. Trata-se também de uma citocina pirogênica, ou seja, ela também induz febre, induz produção de proteínas de fase aguda pelo fígado, assim como a IL-1-beta, como exemplo a gente tem a proteína C reativa, ativa também o endotélio para aumentar a adesão leucocitária e para que mais neutrófilos migrem para aquele local. Ela também induz produção de mediadores inflamatórios e, diferente da IL-1-beta, aqui a IL-6 estimula linfócito B, tá? Então, a gente vai ver lá na imunidade adaptativa como a IL-6 é importante para estimular linfócito B. Se vocês repararem, né, a gente vê assim uma redundância de função, né, entre IL-1-beta e IL-6, e isso é bem comum entre as citocinas, né? Então, diferentes citocinas que se ligam em diferentes receptores e acabam tendo a mesma função, né? Como exemplo, a atividade pirogênica, né, a indução de proteínas de fase aguda e a ativação do endotélio.
A outra citocina que nós vimos da via do NF-κB é o TNF-alfa, né? O TNF-alfa ele tem várias funções no nosso organismo, né? Ele vai ter uma função local, né? Igual a gente tá vendo aqui. Ele também ativa endotélio e ele também ativa produção de neutrófilo pela medula e migração de neutrófilo para o local inflamado, tá? E ainda, como ele ativa o endotélio, né, ele acaba promovendo o que a gente chama de uma trombose vascular, tá? Ele é muito importante para eliminação de células cancerígenas, tá? Por isso que o nome dele é o fator de necrose tumoral, tá? Porque ele induzia a morte, né, de tumores. A gente ainda tem a função do TNF sistêmica, né? Então, assim como IL-1 beta e IL-6, o TNF, ele também é uma citocina pirogênica, induz febre. Também ativa a produção de proteínas de fase aguda pelo fígado e também ativa a medula a produzir mais neutrófilo. E por último, né, o TNF ele apresenta uma importante função no choque séptico, tá? Então, em altas quantidades, ele pode promover o choque séptico. No estudo dirigido 2 de vocês, onde vocês terão que escolher um anticorpo monoclonal e descrevê-lo, né, descrevendo sua função, um dos anticorpos monoclonais bastante conhecidos é um anticorpo anti-TNF-alfa, tá? Então, eu espero encontrar esse anticorpo na lista de vocês. Bom, a citocina IL-18, né, ela é produzida pela via do inflamassoma, junto com IL-1 beta, né? A principal função dela vai ser a produção de interferon gama, né, que vai ser importante para a imunidade adaptativa. Então, a gente vai ver detalhes na nossa aula de imunidade adaptativa. Mas eu queria destacar a função pleotrópica de IL-18. Por quê? A IL-18 ela vai atuar em diferentes tipos celulares e vai fazer com que esses diferentes tipos celulares produzam a mesma citocina. Então, olha aqui ela ativando células NK a produzir interferon gama, ativando células TH1, célula da imunidade adaptativa, a produzir interferon gama, e macrófago a produzir interferon gama, entre outros mediadores inflamatórios. Então, além das funções redundantes das citocinas, nós vamos ver que elas também apresentam funções pleotrópicas, né? Então, vai ativar a produção do mesmo componente em diferentes tipos celulares. O interferon do tipo 1, né, que o mais conhecido é o interferon alfa, eu não vou entrar em detalhes, né, sobre a função dele, porque vocês vão estudar, eu acredito que seja na semana que vem, no problema 7, né, que é o cara de paisagem. Então, eu não vou trazer detalhes dele. Bom, então a gente viu que a ligação dos PAMPs ou dos DAMPs, né, aos receptores de reconhecimento padrão levam, além da fagocitose, à produção de citocinas. Então, aqui eu acabei de apresentar citocinas e durante a nossa aula toda eu falava, fagocitose eu vou falar depois, Então, agora a gente vai, enfim, ver esse mecanismo de fagocitose. Bom, só a efeito de curiosidade, né? Esse mecanismo de fagocitose ele foi descrito pela primeira vez em 1882 por L. Metchnowicz, tá? Ele descobriu o processo de fagocitose observando ingestão de espinhos de roseta por amebócitos de larvas de estrela do mar, e esse pesquisador recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 1908, tá? Tá, mas como ocorre a fagocitose? Então, são 3 principais mecanismos: ligação ao patógeno, a ingestão e a digestão. Então, são 3 mecanismos, né? A gente didaticamente divide, né? Pra gente estudar a fagocitose. Então, são 3 mecanismos que compõem a fagocitose. Primeiramente, a ligação ao patógeno, a gente explorou na aula de hoje, né? Então, para induzir a fagocitose, a gente tem que um PRR reconhecer alguma molécula, um PAMP, no micro-organismo ou no patógeno, para que ocorra a ativação dessa fagocitose, tá? Então,
a ligação ocorre via os receptores, né? Por exemplo, né, a gente estudou o scavenger. Mas não existem só receptores padrão, né, que podem ativar a fagocitose. Vão ter outros receptores que também podem ativar a fagocitose. Quais seriam eles? O receptor Fc-γR, então é um receptor para Fc-gama. Vocês viram isso um pouquinho lá no módulo 1.3 da professora Niara, onde eu ministrei uma conferência de imunidade do recém-nascido. Então, é esse receptor que se liga a uma imunoglobulina do tipo G, né, um anticorpo IgG, e isso pode promover a fagocitose, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na nossa aula de mecanismos efetores. E ainda vai ter um outro receptor que também pode ativar a fagocitose, né, que é um receptor para C3b do complemento, que a gente vai ver na aula de sistema complemento. Então, embora eu acho que muitas vezes vocês ficam um pouco ansiosos, né, quando a gente fala, a gente vai ver, é que é muito complicado estudar imunologia, né, porque ela está totalmente conectada. Até o livro, né, texto de vocês, né, o principal que é o ABAS, muitas vezes ele fala, veja o capítulo tal. Então, a imunologia está conectada. Então, os livros, né, e eu aqui durante as conferências tento fragmentar para que eu possa explicar para vocês. Voltando, o que é importante? Como ocorre a fagocitose? A primeira etapa, que seria o reconhecimento e ativação dessa fagocitose, é via receptores, que podem ser receptores de reconhecimento padrão, que foi o que a gente viu na aula de hoje, e outros receptores como Fc-γR e receptor para C3b. É só isso que vocês têm que saber no momento. Bom, depois que ligou o patógeno e ativou a fagocitose, o próximo mecanismo, né, o próximo passo é da ingestão. Como que ocorre essa ingestão? Essa ingestão, ela vai ser feita por meio de pseudópodes. Então, aqui, ó, nessas imagens, né, microscópicas, a gente consegue ver, principalmente nessa azul, né, a gente consegue ver essas extensões citoplasmáticas, né, frente a uma bactéria, um micro-organismo. Então, esses são os pseudópodes. Bem, para exemplificar como ocorre essa ingestão, né, através dos pseudópodes, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Ele é bem didático, tá? Então, aqui a gente tem micro-organismos, né, bactérias. Aqui nós temos os fagócitos. Desses pseudópodes, tá? E aí a gente vê como ocorre essa ingestão. Bom, continuando, né? Então a gente viu como ocorre a ingestão através dos pseudópodes. E o terceiro mecanismo, né? Ele vai, que é a digestão, vai ser o mecanismo responsável pela destruição desse micro-organismo, tá? Então, vai ser esse mecanismo citoplasmático, que a gente vai ver como que ele ocorre, tá? Então, como esses micro-organismos são destruídos? A gente vai ter a destruição desses micro-organismos por dois tipos de metabolismo. Metabolismo oxidativo, que vai envolver espécies reativas de oxigênio, né, as ROS, e as espécies reativas de nitrogênio. E ainda a gente vai ter o metabolismo não oxidativo, que vai envolver os lisossomos, que a gente vai ver em detalhe, né, que são grânulos primários presentes nos 3 fagócitos que a gente estudou, monócito, macrófago e neutrófilo, né? Então não está presente aí na dendrítica.
e os grânulos secundários que estão presentes nos neutrófilos, que a gente viu como que ocorre essa destruição através de degranulação, tá? Então, aqui exemplificando, né, lisossoma. Então, lisossoma, acho que vocês se recordam lá das aulas de biologia celular, são vesículas esféricas que contêm várias enzimas hidrolíticas, né? Dentro do lisossoma é importante eu destacar que a gente tem um pH ácido de aproximadamente 5, diferente do pH do citosol, que é 7,2. E dentro desse lisossoma, dessa vesícula, né, além dele ter um pH ácido, ele também tem várias enzimas hidrolíticas e aqui algumas representadas, né, incluindo hidrolases ácidas, nucleases, lipase, fosfolipase, lisozima, entre outras. Então, vamos tentar esclarecer esse mecanismo de fagocitose por completo. Então, a gente tem aqui o reconhecimento, né, via um receptor, por exemplo, de reconhecimento padrão, reconhecendo um pump nessa bactéria e iniciando o processo de fagocitose. Então, vai ocorrer a produção, né, desses pseudópodes que vão englobar, né, esses micro-organismos dentro de uma vesícula que a gente chama de fagossoma. Esse fagossoma, dentro do citosol, ele vai se fundir com um lisossoma, que a gente acabou de ver que tem um pH ácido e enzimas hidrolíticas lá dentro, formando o que a gente chama de fagolisossoma. Então, fagolisossoma é a fusão do fagossoma mais o lisossoma. Dentro desse fagolisossoma, aí que vai começar a destruição dos patógenos, né? Então, através da digestão, né, desses micro-organismos, formando, então, a fragmentação, fragmentando e destruindo esses micro-organismos e sendo que os fragmentos, né, os resíduos, né, dessa destruição serão exocitados para o plasma, tá? Bom, então a gente viu os três principais fagócitos, né, neutrófilo, célula dendrítica e macrófago, participando da resposta imuninata. Mas o que eu quero destacar aqui é que não são só essas três células, não são só fagócitos importantes para a resposta imuninata. Nós temos outras células também importantes para a resposta imuninata. No entanto, eu só vou mencioná-las nessa aula, tá? A gente não vai estudar as funções dessas outras células, mas é importante que vocês saibam que a resposta imuninata não é feita apenas por fagócitos. Então, quais seriam essas células? A gente chama de células linfóides inatas. Então, a gente vai ter do grupo 1, que vai envolver células natural killers e as células linfóides 1. Aí, a gente vai ter do grupo 2, que vai ser as células linfóides inatas 2, e do grupo 3, células linfóides inatas 3. Essas células linfóides, né, com exceção da NK, elas vão ter funções semelhantes às células T lá da imunidade adaptativa. Então, A1 semelhante às células TH1, A2 semelhante às células TH2 e A3 semelhantes às células TH17. E a gente vai ver todos esses subtipos celulares lá na nossa aula de resposta imuninata, tá? Outras células que também participam da resposta imuninata são mastócitos, né, que eles vão ser explorados lá na agressão e defesa 2, quando a gente vai ver clínica, né, da imunologia, então a gente vai estudar alergia. E também nós temos os linfócitos, com diversidade limitada. Então a gente vai ter linfócito T gama delta e linfócito B1, tá? Então vão ser linfócitos que não vão participar da resposta adaptativa e sim da resposta inata. Como eu disse, eu só quis citar essas células para vocês saberem que a gente não restringe a imunidade inata apenas aos fagócitos, tá? Mas a gente não vai explorar essas células neste momento. Bom, então recapitulando até o momento, o que a gente viu? Barreiras físicas e químicas da resposta imuninata e as barreiras celulares com ênfase nos fagócitos da resposta imuninata. Além disso, a gente viu um pouco das barreiras químicas da resposta imuninata, né, onde eu apresentei as citocinas para vocês, as principais, né, a via do NF-κB, de IRF e do inflamassoma, tá?
E aí vai ficar faltando a gente ver dentro das barreiras químicas as proteínas do sistema complemento, que a gente vai ver na nossa próxima conferência. Bom, então vamos revisar, né, é o último slide, tá, para vocês ficarem felizes, tudo que a gente viu nessa conferência. Eu sei que a conferência foi um pouco extensa, né, mas é a nossa primeira conferência de imunologia e muita nomenclatura tem que ser apresentada. Então, a gente viu a resposta imune inata, né, nessa conferência, onde eu explorei as barreiras físicas ou mecânicas, as barreiras biológicas, as barreiras celulares. Dentro das barreiras celulares, a gente viu neutrófilo, macrófago e célula dendrítica. Então, o neutrófilo fazendo fagostose, degranulação e as NETs. Os macrófagos fazendo fagostose, reparo e clearance tecidual e sem uma célula apresentadora de antígeno, e as células dendríticas, né, promovendo a fagostose e sem uma célula apresentadora de antígeno profissional, tá? E, no entanto, é importante a gente lembrar, né, que não se restringe apenas a esses fagócitos, né, dentro das barreiras celulares nós vamos ter células linfóides inatas, incluindo as NKs, mastócitos e linfócitos com diversidade limitada, tá? O que mais que a gente viu na aula de hoje? Desculpem. Nos fagócitos, né, quando a gente estudou os fagócitos, nós verificamos que os fagócitos reconhecem os PAMPs dos micro-organismos, né, através de receptores de reconhecimento padrão, que são os PRRs. Nós vimos os principais receptores, incluindo scavenger, né, que reconhece, por exemplo, ácido lipoteicoico e LPS. Nós vimos os FPRs, que reconhecem metioninas com um grupo formil de micro-organismos. Nós vimos os Toll-like receptors de 1 a 9, que podem ativar a via de MID88 e a transcrição do fator NF-κB, que vai culminar na produção das citocinas TNF-alfa, IL-6 e L1-beta, com exceção do Toll-like receptor 3, que ele vai ativar uma outra via e produzir interferon do tipo 1. Nós vimos os receptores de carboidratos, pectina e lectina C, vimos os NOD-like receptors, né, onde a gente viu com ênfase NOD1 e NOD2, que ativa a via do NOD-soma, via RIP2, que vai ativar também NF-κB e vai produzir as citocinas TNF-alfa, IL-6 e L1-beta. E vimos que NOD-like receptors também pode ativar a via do inflamassoma, que vai produzir IL-18 e L1-beta via caspase 1. Por sua vez, caspase 1 também pode ativar o mecanismo de pirocitose e promover lise celular. E vimos o receptor do tipo RIG, que ativa interferon do tipo 1, e também a via do NF-κB, produzindo TNF-alfa, IL-6 e IL-1-beta.